Mas para você fazer o prontuário do paciente, você precisa ter várias informações. Eu coloquei para você lá atrás em relação ao nome, a endereço, casa, onde, rua, bairro, telefone, número. Se tem alguma pessoa que está junto, que está acompanhando, ou ele está só. Em casa, o telefone vai conversar com quem lá? Vai ser com a mãe, vai ser com o pai? Quem vai ser? Quem vai ser o intermediador para poder então interagir melhor? Daí você precisa ter a história desse paciente. Você precisa conhecer essa história. A partir de quê? Como aconteceu? Qual é a doença que está? Qual é a queixa principal do paciente? Quais são os sinais ou sintomas que estão surgindo? O que é que vem acontecendo para que ele possa estar de fato precisando dessa assistência? Uma determinada situação do que comeu, quando comeu. O surdo não faz relação do que comeu ontem, por exemplo, e adoeceu hoje. Não faz. Ele vai dizer que comeu hoje. Aí você vai ter que construir essa história. Ele não tem essa construção temporal de que o corpo vai responder conforme está sendo tratado, está sendo cuidado. Então, como vai fazer a diferenciação entre uma questão de problema digestório, problema alimentar, por causa de um vírus ou por causa de uma bactéria, um processo infeccioso, por exemplo? Vai fazer o exame de sangue, tá? No hemograma vai dar completo as variações, as necessidades, as mudanças, quer seja do linfócitos, quer seja do leucócitos, como é que vai estar fazendo essa mudança. Mas é preciso ter elementos dialogando com o paciente e construindo com ele alguns valores, alguns conceitos, alguns saberes, para que ele possa compreender essa relação. Porque ele vai acreditar, por exemplo, que tomando o remédio fica bom, mas se for um vírus, não. Ele vai ter que esperar os 7 dias para o corpo responder. E daí ele vai ter que entender que vai passar alguns dias, 2 ou 3 dias ainda, bem doente, se ele estiver na fase inicial, porque senão ele vai logo dizer que o médico é fraco, o remédio é fraco. Vai ser o médico é fraco, o remédio também é fraco, e daí vai procurar outro médico, outro até, e aí o corpo foi curando e resolveu, se for uma questão viral. Mas se for bacteriana, como é que vai trabalhar? O surdo não tem noção nenhuma. Eu vou trabalhar com você em cima do máximo, em cima do maior exagero, em cima da pior situação. Não tem noção alguma de nada, de funcionamento do corpo em nada. E daí temos que explicar do zero tudo, para que ele possa compreender o que está acontecendo com ele e ser responsável pelo que ele está tomando. Eu conheço situações que o surdo tomou remédio, pronto, agora ficou bom, agora posso comer de novo. O cara tem alergia gravíssima com determinado tipo de alimento, agora vai comer de novo, já ficou bom, porque ele acredita que já ficou bom. Isso não pode acontecer. Então no momento que você vai fazendo a história, você vai tendo exatamente a informação do que foi que ele comeu hoje, do que ele comeu ontem, vai anotando no papel, vai fazendo um esquema, vai mostrando para ele essa sequência, foi que ele comeu ontem, foi que ele comeu anteontem, vai procurando saber, descobrir, entender o que foi esse problema que está sentindo no corpo, essa sensação, é hoje, ontem, que horas começou? Não, ontem, faz muito tempo. Então, você vai ter que saber de todos esses sinais para construir o prontuário do paciente. O surdo profundo, ele não tem noção nem de pressão arterial. Você chega e diz, 12/8. Tá, o que é 12/8 é normal? Ele pergunta, é bom? Qual o ruim? Qual o bom? Ele não tem noção do que é 12/8, milímetros de mercúrio. Ele não sabe o que é isso. Então, para você explicar uma temperatura 37, 38, 39, 36, ele também não sabe o que é isso. Então, você vai ter que explicar que o 36 é bom, 37 normal, mas 38 já está com calor, está quente no caso, está quente, está com febre. Precisa ter cuidado, cuidar. Esse cuidado é de perigo, mas esse cuidado de cuidar da pessoa, tem que te cuidar. Não é esse cuidado aqui. Esse cuidado é de cuidado na rua, cuidado para atravessar, cuidado com quem vai estar. É esse o cuidado aqui, de atenção. É como se estivesse pegando no peito e acolhendo e atendendo. Mas você vai ter que dizer para ele o que é 38, o que é 37, o que é 36, o que é 40, o que não pode ser de temperatura. Porque ele não tem noção.
e dizer logo que é perigoso, que vai morrer, se fizer 39 vai entrar em desespero. Não pode ser assim. Tem que explicar passo a passo. E como é que você vai perguntar, por exemplo, para a criança, você vai perguntar para a criança, ela teve convulsão? Como é que você vai perguntar? Você vai perguntar se no passado ela já teve muito alto. Qual o número? Qual o número? Ó? Qual o número? 39? 40? Foi para o hospital? Você vai perguntar, foi para o hospital? Tu tratou como? Como é que cuidou? Então, são situações que, aos poucos, você vai vendo e vai construindo, passo a passo, essa relação. Onde eu quero chegar é que não basta você aprender só o sinal, ou apresentar para a pessoa surda o sinal, ou ele apresentar para você o sinal, porque o sinal em si só está vazio, não tem a relação significado-significante. O que é que representa esse sinal para o corpo? O que é que representa essa situação para o corpo? É isso que a pessoa surda precisa aprender. Cada um desses números, a situação, os riscos, os conflitos que podem acontecer, as complicações, as suposições, o que é que pode ser? Eu não sei, eu vou criar. Não é isso. Tem que explicar, calma, vai fazer exame, vai procurar, vai fazer exame. Nesse exame vai ser de sangue, vermelho que corre? Pode ser, mas o que mais? Então você vai colocar o ponto. Com o surdo, tudo você vai ter que fazer visível. Coloca o dedo onde é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, explica detalhadamente. Porque essa consciência do corpo não existe na construção mental da pessoa surda. Muitos pensam, tem dor, toma remédio. Está com dor, vai para o médico. E acabou. É como se fosse aquilo ali a solução de tudo. E muitas vezes nós sabemos que não é. Muitas vezes não é um remédio, nem muitas vezes é um médico que vai nos curar. É o nosso próprio comportamento, nossa própria atitude é que vai fazer a mudança, é que vai nos trazer a cura. Tive uma situação de um surdo que levou uma topada, foi para o chão, arranhou o braço um pouco, escoriação, na queda arranhou o queixo um pouco, não saiu sangue, só um pouco de eritema, mas estava ardendo, estava doendo. Vou para o médico, está doendo para o médico. Isso não pode ficar acontecendo assim, é muita falta de compreensão dos limites, do que acontece com o corpo, da necessidade realmente de um médico ou não. Depois você coloca, há quantos dias está com esses sintomas? Uma coisa é a língua portuguesa. Outra coisa é estruturar o seu mental a partir da compreensão do outro. Você precisa pensar como o surdo pensa, para poder construir o raciocínio e entender, para como facilitar para ele entender o que está acontecendo. Entender sua lógica de raciocínio, a construção frasal e daí colocar os sinais com coerência linguística, para que ele possa compreender o que é que você está falando, ou até mesmo querendo falar, e até para que ele seja compreendido e você seja compreendido e haja uma comunicação harmônica entre vocês. E para que você possa ter certeza que ele realmente entendeu, pergunte o que foi que ele entendeu. Garanta que o que você disse foi correto. Quantas vezes a gente fala para uma pessoa, a gente se encontra na quarta-feira, 2 horas. O cara se esquece, o cara não vai, não sabe qual horário. O surdo do mesmo jeito. Não pode ficar quantos dias está com esse sintoma. Você, doente, começar quando? Hoje? Ontem? Anteontem? Que dia? Hoje, quarta-feira. Você doente, começar quente. Ontem, terça, anteontem, segunda, domingo, qual dia? Lembra? Então você vai ter que colocar esses elementos para a pessoa ir respondendo. E você também vai ter que aprender a aula de números, que tudo isso está na aula de números. Dia da semana, dia dos meses e os próprios números. Também os sinais de verbos e doença. Também está na aula de verbos. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Se o surdo chega para conversar com você, escute. Escute e vá vendo ele trazendo a história dele todinha. Daqui a pouco ele começa a repetir o sinal. Aí você já entendeu que ali praticamente está esgotando. Aí ele vai repetir toda a história. Aí você então já começa a perguntar para ele o que é que está acontecendo. E vai anotando para não esquecer. Essa questão da recorrência do surdo repetir o sinal, repetir a história várias vezes, é porque ele não tem retorno auditivo para saber o limite da fala. Nós paramos de repetir as coisas porque nós escutamos.
E uma vez que nós escutamos o que estamos falando, a gente sabe se está falando certo, se está falando errado, se está repetindo, se está cansando. Eita, eu já falei isso, não vou repetir não, muda, quero continuar falando, muda algumas palavras. E o surdo que não tem esse retorno auditivo? Então ele vai repetindo muitas vezes os sinais, até ficar até sinal solto. E aí você precisa construir toda a história com ele para entender exatamente. Então, naquela situação do vomitar, você vomitou? Quantas vezes? Foi de manhã? Não adianta perguntar quantas vezes assim. Tem de manhã? 1, 2, 3? Quantas? De tarde? Você estava dormindo de noite? Aí quando acordou, já vomitou? Você tem que sair construindo essa situação passo a passo. Porque só perguntar para ele, como é que você vai perguntar? Se ele não vai entender. Você tem que ir construindo com ele. Como foi? De manhã você acordou e depois? Aí você já estava tonto, aí você vomitou. Então vomitou 1, mais ou menos, que horas? 8, bom. Aí depois, você foi comer? Foi comer. Depois comeu, vomitou de novo. Vomitou de novo. Então que horas mais ou menos? 8h30, 9. 8h30, 9. Aí você anota de novo. Então você vai construindo esse passo a passo com ele.